Quais são os temas principais para o Brasil hoje? Bom, nós temos grandes temas no Brasil que estão lá no Congresso talvez há 20 anos ou mais e que são temas que vão fazer mudanças estruturais que vão possibilitar mais investimentos, mais criação de empregos e direcionar o Brasil para o futuro. Posso citar aqui a reforma administrativa, que vai dar mais racionalidade às máquinas públicas, tanto municípios, quanto estados, quanto a União. Hoje nós temos situações que beiram uma aberração no setor público, né? Alguns salários iniciais que não poderiam ser tão altos, podem chegar no final de carreira, no meio de carreira, mas isso só acontece no setor público, no Brasil. Então é necessário haver aí uma revisão de carreira no setor público em várias áreas, não são todas, vale salientar aqui. Precisamos de uma reforma tributária também. O Brasil continua sendo o país onde até o passado é incerto. Qualquer empreendedor sabe que mesmo pagando todos os seus impostos corretamente, se amanhã houver uma mudança de entendimento por parte de algum tribunal, ele vai descobrir que pagou a menos e vai ser autuado, ou vai descobrir que pagou a mais e vai ter de contratar um tributarista a peso de ouro para poder ser ressarcido daquilo que ele despendeu de forma extra. Então, a reforma tributária é um assunto, eu acho, muito técnico, mas o senhor como empreendedor, claro, sem querer entrar nas minúcias do que seria uma reforma tributária ideal, mas qual é o objetivo principal? Que a gente aumente a base contribuinte, que mais pessoas paguem menos? Como é que funciona? Primeiro eu acho que a reforma tributária tem que simplificar. Fundamental. É muito complicado no Brasil. Muito complicado. E quando é complicado demais, a chance de errar aumenta. Não só do contribuinte, como também dos próprios tribunais. Um juiz não sabe o que a lei quer dizer, porque às vezes a interpretação é dúbia. Então a simplificação é o principal objetivo. E nós também temos, com o tempo, de estarmos caminhando, Lacombe, no sentido de tributarmos mais a renda e menos o consumo. Exatamente para desonerarmos a classe mais humilde, que é a grande maioria da população. Então, é uma reforma fundamental, vai incentivar mais investimentos e vai melhorar a vida do brasileiro. Ela vai fazer duas coisas simultaneamente. A reforma política, fundamental, nessa eleição de Minas Gerais. Eu vi cidades grandes com 300 mil habitantes não elegerem um deputado estadual e nem um federal. Tivemos esses casos em Minas. Por quê? Porque acaba prevalecendo essa questão de você ter o estado todo para fazer campanha, então cria áreas que ficam sem representantes e algumas áreas que ficam super representadas. Então cria alguns vazios. O senhor é a favor do voto distrital? Do voto semidistrital que seja, para nós podermos evitar algumas distorções. E é só nós pegarmos aí a pauta da Câmara, do Congresso, né, dos últimos anos, para nós vermos, né, como se voltou projetos irrelevantes, querendo rever aquilo que já funciona, como a PEC da Bengala, que já foi definida há 20, 30 anos, aí começa a querer levantar defunto, que já está enterrado e que já está definido, que não está causando nenhum problema. Então parece que em vez de atacar o problema sério, fica se discutindo minúcias. Eu falo que o Congresso é mais ou menos como uma casa de família onde está faltando alimento, que todo mundo devia estar preocupado em arrumar um emprego, em ter algum rendimento extra, ou em economizar em alguma área que poderia, e ficam ali discutindo a cor da unha que vai usar no casamento daqui a um mês. Então, não é isso que vai mudar a realidade da família. Perde-se muito tempo em discussões infrutíferas e não no problema que está afligindo grande parte da população. Parece, mais uma vez, aí que é uma desconexão com a realidade que o brasileiro enfrenta.
Parece que a política no Brasil nunca foi muito conectada, não. Ela está sempre tentando privilegiar alguns. Tem muitas leis que passam pelo Congresso que é para beneficiar alguma categoria, algum setor desse tamanhozinho, que é aquilo que nós falamos. Parece que os poderosos, os amigos do rei, conseguem fazer os seus projetos avançarem. Agora, os milhões de brasileiros que enfrentam dificuldades, não. Sobre reforma política, o senhor tem quantos secretários? 12 secretários? 12 secretarias. A gente já teve um governo federal, na época da Dilma Rousseff, com 39 ministérios. Né? Claro, isso é o executivo, mas olhando o legislativo, 513 deputados federais, 81 senadores, o senhor acha que uma reforma política poderia também pensar em diminuir o número de integrantes da Câmara Federal e do Senado? Com toda certeza. Hoje nós temos no Brasil estados superrepresentados e subrepresentados, tanto na Câmara Federal, que carece, no Senado não, porque é um número determinado por estado, mas em outros países, Senado tem 2 senadores, para que 3? Eu questiono. E tem uma questão municipal também. Existe uma lei federal que exige, no mínimo, 9 vereadores, independentemente do porte do município. Em Minas Gerais, nós temos o menor município do Brasil em população, Serra da Saudade. Lá tem 850 habitantes. 1% da população é vereador. 9 vereadores. Na minha opinião, deveria ser diferente de uma cidade de 10 mil habitantes que também tem 9 vereadores. Então, eu vejo que é necessário nós termos aí algumas mudanças. Será que uma cidade tão pequena também precisa de todas as secretarias, de um vice-prefeito? Talvez ela pudesse trabalhar em conjunto com alguma outra ali da sua região, como existem os condados nos Estados Unidos, né? Ela tem um administrador municipal, mas que está dentro de uma estrutura maior, porque tudo isso onera quem? O povo. O povo é que paga todos esses salários. Então, e se fossem só os salários, ainda tem todos os penduricários, né? Tudo ligado de benefícios. Exato. Então, assim, parece que foi feito uma régua para todos, independentemente da altura. E tem gente que tem 1,5 metro e tem gente que tem 2,10 metros. Então, ficou uma regra que gera discrepância. É necessário, sim, na minha visão, uma racionalidade maior. Eu que venho do varejo, uma loja numa cidade de 300 mil habitantes é diferente de uma loja numa cidade de 5 mil habitantes. Concorda? Claro. O que o governo federal fez lá atrás, né, não é culpa de ninguém hoje, foi falar, não, o padrão é o mesmo independentemente do porte do município. Para aqueles pequenos, significa o quê? Que eles não têm receita suficiente para poder bancar aquela estrutura.